Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar, o programa está começando agora e como sempre o programa está muito bom, vamos falar sobre dois assuntos muito interessantes. A gente vai falar sobre o futuro do trabalho e a nossa saúde, bem-estar e também a nossa qualidade de vida, como é que isso impacta a nossa forma de trabalhar, principalmente depois da pandemia, muitas coisas mudaram e a gente vai entender melhor tudo isso. Vamos entender melhor também a relação com os adolescentes, vamos ter uma especialista nesse assunto. Enfim, dois temas interessantíssimos nesse programa que está começando, como eu disse, agora. Muito bem, vamos falar então sobre as mudanças na forma de trabalhar e como isso impacta a nossa saúde, a nossa qualidade de vida. Muitas coisas mudaram depois da pandemia e essas mudanças continuam até agora. Existem discussões interessantes sobre a produtividade necessária e o horário de trabalho. Precisamos mesmo trabalhar tanto ou precisamos de mais qualidade de vida, de mais atenção para as coisas que são importantes para cada um de nós? A gente tem hoje uma especialista no assunto, uma psicóloga, uma empresária, especialista também em relações de trabalho. É a Tássia Gonzalez, da Transpes, Transporte e Logística, e também psicóloga. Bem-vinda, Tássia. Tudo bem? Como vai, Fernando? É um prazer estar aqui com você. Alegria te receber aqui. A gente vai falar sobre essa relação de trabalho e como isso impacta a nossa saúde física, saúde mental, o que há de novo nesse assunto, principalmente depois da pandemia, com a chegada do trabalho remoto como uma grande realidade e a discussão de que se realmente a gente precisa de trabalhar toda essa jornada que foi construída já há muito tempo, né? É verdade. Bom, cada empresa tem uma cultura, né? Como a nossa família, como o nosso país. Então, tudo vai depender do tipo de negócio e com que você trabalha. Na Transpes, nós fomos eleitos por 3 anos consecutivos a melhor empresa para se trabalhar. E lá nós tínhamos a oportunidade de trabalhar com a gestão humanizada. As pessoas eram acolhidas, isso muito tempo antes da pandemia, estou falando de 15 anos atrás. As pessoas eram acolhidas, ouvidas, e nós participávamos da vida dela, para que ela pudesse nos trazer melhor produtividade e se sentir em casa. E isso fez com que a Transpes chegasse onde chegou. Com a pandemia, é claro, tudo mudou, inclusive a Transpes. Mas na área de transporte logístico, nós precisamos de ter muito treinamento. Nós precisamos de profissionais extremamente competentes naquilo que eles fazem. Então a pergunta para mim seria, será que eu consigo desenvolver pessoas não estando próxima a elas, não fazendo essa relação de troca de experiências, se hoje o que a gente precisa mais é educar os nossos profissionais naquilo que eles precisam para desenvolver um bom trabalho. Mas, Tássia, existe uma discussão, né, de que, primeiro, durante a pandemia foi uma necessidade, o trabalho remoto foi uma determinação para todos nós, né? A gente tinha que ficar em casa mesmo. E depois isso está sendo colocado como uma discussão interessante, a discussão de que será que a semana precisa mesmo ter esses dias aí, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, esse volume de trabalho de 8 horas, né, o clássico 8 horas por dia? Tem uma discussão interessante nesse momento e eu queria ver a sua opinião como psicóloga, como entendedora, como gestora também. A gente precisa dessa semana de segunda a sexta ou essa adaptação pode acontecer já que ela está sendo discutida em vários níveis? Como eu te disse, é uma questão cultural de cada negócio. Então eu acho que depende muito daquilo que você faz. Se eu falar de uma empresa de tecnologia, é super interessante que isso aconteça. Porque as pessoas elas precisam de ter essa estrutura que vai ser fornecida pela empresa, onde ela vai se desenvolver o seu trabalho com um planejamento de horas que ela vai ter que também ter controle. A gente não pode esquecer que por trás disso tudo a gente tem toda uma questão jurídica que
correta, né, de como fazer as 220 horas, ou que sejam menos, mas que sejam controladas. 220 horas mês. Então, hoje é o certo, 220 horas mês, 44 horas semanais, 8 horas diárias. Esse é o clássico da CLT, né? Exatamente. A Consolidação das Leis do Trabalho de 1940. E ainda perpetua até hoje. Então, a pandemia trouxe uma nova realidade. Num primeiro momento, foi sensacional. Eu acho que em todos os negócios. Então, a gente começa a pegar o back-office e colocar ele em casa, dar mais qualidade de vida, trazer para ele uma realidade onde ele podia estar cuidando dos entes queridos, vivendo, produzindo e ainda recebendo, em vez de ser mandado embora. Mas existem funções, como no próprio Transpes, que são totalmente operacionais. Não, sim. Aí a gente, né, nós estamos falando de motorista, de controle de carga, enfim, mas mecânicos, sim. Mas do ponto de vista da governança, sobre isso que eu queria falar com você, né? As pessoas tiveram críticas grandes, muitas críticas do trabalho remoto, a exigência ali de ficar ali colado no computador, pessoas reclamavam que não podiam nem ir ao banheiro, era muito, para muita gente foi muito pior do ponto de vista de saúde mental, saúde física, trabalhar de forma remota do que trabalhar na empresa, né? E agora a gente está buscando esse equilíbrio. Buscar esse equilíbrio é um desafio. E como psicóloga eu posso te dizer que ele é muito individual. Eu só não sei como ainda nós vamos conseguir criar algo tão personalizado. Porque existem pessoas que mesmo tendo a oportunidade do trabalho remoto, ela não se adaptou. Por quê? Porque ela mora em casa com crianças, ela mora em casa com mais pessoas, então ela não conseguia concentrar. E aí ela via que aquilo era prejudicial a ela. Aí surgiu os coworkings, que ficaram lotados, né? Quantas pessoas foram procurar um lugar para trabalhar? Porque na casa, mesmo dando computador e tudo, ela não tinha, vamos dizer assim, a capacidade de produção, porque ela precisava do silêncio e da concentração. Existem outras pessoas que trabalham numa área mais criativa. Então, o que eu acho legal é que a empresa realmente começa a perceber o quanto é importante ter alguém relacionado diretamente, uma diretoria de gestão de pessoas. Porque essas pessoas, elas precisam de ser tratadas como únicas, de acordo com a cultura da empresa e de acordo com a sua atividade. E não fazendo algo simplesmente maçante e dizer, olha, todo mundo agora vai trabalhar terça e quinta no escritório e o restante da semana em casa. E se aquela pessoa não tem uma estrutura em casa? A empresa pode dar o computador, pode dar tudo para ela, mas eu estou criando um problema. E outra coisa também é essa questão do controle de hora, porque quando você é um profissional muito dedicado, eu falo até por mim, eu não consigo trabalhar só no horário estipulado. E se eu começo alguma coisa, eu não consigo parar enquanto não terminar. Como fazer que isso seja saudável? Exatamente. Essa é uma discussão interessante até para o envio de mensagens. Hoje, né, o aplicativo WhatsApp, ele serve de controle para um trabalho. Ele invade a nossa vida. Ele invade. Então, por exemplo, sexta-noite é viável do ponto de vista da saúde mental responder WhatsApps, responder e-mails do chefe? Não. Claro que não. Mas então não responde? Como é que faz? É uma cultura que precisa ser trabalhada de forma não vertical, né? Você percebe, então, que a tal liberdade pode ser talvez uma escravidão? Então, isso é muito dúbio. E aí, o meu conselho, né, para toda a empresa, ter alguém especializado nessa gestão de pessoas com um olhar estratégico, com o olhar do que essa empresa faz, para onde ela quer ir e de que forma eu vou garantir que os meus funcionários tenham a melhor qualidade para poder me entregar o produto. Porque o mais importante de qualquer negócio é fazer com que as pessoas estejam felizes para poder fazer as suas atividades. Eu não posso trabalhar com pessoas infelizes. Agora, como saber isso? É essa área que acolhe, que escuta, que entende e que faz várias modalidades de trabalho. E as demandas de cada um, né? Há pouco tempo surgiu uma discussão interessante com os deputados e senadores na proposta de uma redução da carga de trabalho dos políticos.
Interessante porque a gente sabe, né? Brasília fica ali no centro do Brasil, a maior parte, né? Aliás, quase todos eles não são de Brasília, então eles têm que voltar para a sua base política, uma semana de terça a quinta, que é exatamente o que acontece, mas oficializando essa semana. Daí criou-se um rebuliço, não, isso está em discussão ainda. Está em discussão. Mas não é interessante a gente colocar isso de uma forma, colocar para a vida real o que de fato já é real, que já acontece? E aí aproveitar isso para a gente discutir uma semana para o trabalhador brasileiro comum, uma semana que também vá de terça a quinta? A gente vai acabar com a segunda-feira de um jeito tão clássico, isso é ótimo, né? É um sonho, mas não acredito que se adapte hoje à atual situação política e econômica que nós estamos vivendo. Nós estamos retomando o trabalho. Então eu acho que essa retomada ela tem que ser de uma forma acolhida. Agora as empresas podem fazer outra coisa, fazer com que esse horário de trabalho seja prazeroso. Ter dentro das empresas, como por exemplo já estão tendo, o dia do pet, aonde você pode levar o seu pet, você alongar o horário do almoço, você ter atividades lúdicas dentro da empresa, você ter um ambiente onde você traga mais qualidade de vida. Agora, tirar essa pessoa do trabalho, de um lugar onde ela pode ser trabalhada, onde ela pode crescer profissionalmente, nas relações com os outros e deixá-la isolada em casa, eu tenho dúvidas. Se ela em casa, com tantos problemas que aconteceram no mundo, ela vai estar mais acolhida do que dentro de uma empresa humanizada. No caso da pandemia foi uma necessidade, né? Mas o fato é que agora surge com muita força discussões interessantes, como a que a gente estava conversando antes da gravação, a teoria do 20/80%. Uma teoria que diz que tudo que você faz, 80% das coisas que você faz demanda 20% do seu esforço. Ou seja, a gente não precisa de tanto esforço para fazer muito. E aí a gente está acostumado, como eu disse, uma legislação de 1940 que volta a ser discutida com propriedade de quem enfrentou uma pandemia, como a nossa sociedade. Né? Partindo de cima para baixo, a gente teria que ter dos nossos governantes uma reformulação das leis trabalhistas. Se isso acontecesse, seria excelente, porque a gente poderia ter 2 turnos e a gente poderia estar, inclusive, criando mais emprego, você concorda? Sim. Então, ou seja, eu não só diminuo a carga horária, mas eu aumento um turno. Então, isso seria interessante. Mas eu ainda vejo a empresa como uma continuidade do lar. Sendo que eu penso numa empresa como a melhor empresa para se trabalhar. Eu não penso numa empresa onde a pessoa vai lá só para entregar o resultado do trabalho dela. Então, eu penso numa empresa humanizada, numa empresa que enxerga as pessoas e que ali seja um lugar de encontro para que ela possa também crescer como ser humano. E tem empresas, tem áreas de recursos humanos que têm especialistas em felicidade, que vão discutir e avaliar o nível de felicidade das pessoas, né? Existem vários processos hoje que você traz o melhor resultado fazendo com que a pessoa se sinta parte daquilo. Então, ela conhece o planejamento estratégico da companhia, ela trabalha em prol daquilo e ela tem voz. Sim. Então, isso muda totalmente o horário. Eu não estou só fixada ao tempo do trabalho, porque eu estou fixada na qualidade de vida. Então, eu estou trazendo para ele, independente se a gente conseguir isso, né, juridicamente, 2 turnos, que eu acho que seria muito legal, mas eu estou trazendo ele para um ambiente de qualidade. Porque aí nós, como empresários, como empresas, a gente começa a fazer a nossa parte em relação à nossa comunidade. Porque toda empresa é uma comunidade, né? Que tem ali um pai, uma mãe, e ele leva aquilo que ele aprendeu para casa. E nós precisamos de trazer para essas pessoas uma segurança que talvez ela não sinta no mundo atual. Sim, e é interessante a gente perceber, igual tem esse ponto, né, o ponto perfeito ali da felicidade administrada, trabalhada e discutida, o outro ponto de uma empresa que é possível observar o adoecimento. Empresas também adoecem. Empresas adoecem, claro que sim. Né? Empresas adoecem, a sociedade adoece, as pessoas adoecem todo o tempo. Então, por isso,
a gente precisa de estar ali medindo a satisfação das pessoas. E uma empresa que adoece, ela percebe isso quando os funcionários passam a ter mais problemas, começam a usar mais o plano de saúde? Normalmente as empresas privadas hoje, né, de acordo com cada regra de cada sindicato, a maioria delas tem um plano de saúde para oferecer para os seus funcionários, né? Isso foi delegado às empresas privadas. São poucas aquelas que usam apenas os serviços públicos. E aí, quando você tem uma empresa com 100 funcionários, ou 1.000 funcionários, ou 10.000 funcionários, a seguradora traz para você relatórios mensais. E aí você sabe quem está usando mais o plano, em qual especialidade, o porquê que ele está usando. Então, você tem como agir rapidamente para você ver, olha, ele precisa de férias, ele aconteceu alguma coisa com ele, como é que está a família, e essa escuta é o que a gente sempre fez da Transpes. E isso é interessante, porque quando o funcionário começa a usar muito o plano de saúde, a preocupação acaba sendo, puxa, vai ficar caro e a empresa acaba cortando o plano de saúde, diminuindo, vai para o mais barato, ou seja, não resolveu o problema. Ele tem que saber por que ele está usando, né? Na verdade, é igual acidente de carro. Todo mundo faz o seguro do seu carro, mas ninguém quer usar. Mas se você usa o seguro do seu carro, quando você vai renovar, por causa do sinistro que você teve, você acaba tendo que pagar mais. Quando você não usa, você acaba tendo descontos. E o que acontece com os planos de saúde é a mesma teoria. Se você tem muito uso e um uso exagerado, quando você a cada ano vai renovar a sua pólice, você acaba pagando mais. É interessante, é um raio-x legal, porque a empresa poderia ver, olha, por que os funcionários estão ficando doentes? Qual o problema de saúde está rolando aqui? Vamos tratar esse problema, né? Fala assim, não, está caro, vamos diminuir, vamos para um outro plano. Não é que ele fala que está caro, às vezes ele fica impossível para ele. É igual essa relação sua, como eu disse, por exemplo, com o seu carro. Você gostaria de renovar com a mesma seguradora, mas ficou tão caro por causa do sinistro que você é obrigado a fazer em outro lugar, porque aquele ficou inviável para você pagar. Sim, sim. Então, as empresas, elas perdem um pouco a capacidade disso. Por isso, é muito importante a prevenção. Então, as grandes empresas hoje, elas fazem um trabalho de prevenção, junto à segurança do trabalho, junto às campanhas. Então, hoje nós temos várias campanhas. De janeiro, A CIPAT, né? A CIPAT, que ela é feita, né? Ela é obrigatória por lei. Então, nós temos representantes tanto dos funcionários quanto das empresas. Então, isso é muito bacana, porque a CIPAT traz para a empresa... CIPAT é Semana Interna de Prevenção de Acidentes. De acidentes. Toda empresa tem que ter, e ali se discute, né? Tem várias formas de comemorar essa semana, né? Algumas mais intensas, outras menos, né? E tem também as campanhas que hoje são públicas, né? E as empresas acolhem. Então, tem câncer de mama, tem o Setembro Amarelo. As cores dos meses, né? As cores dos meses. Agora, você ia falar? Não, eu acho que isso é muito bacana, porque quando você trabalha com a prevenção, você acolhe esse funcionário no horário dele de trabalho para ele poder fazer cursos, para ele poder receber informações. Sim, entendeu? Sim. Então, isso é um trabalho preventivo. E isso a gente só consegue fazer utilizando o horário de trabalho. Então, essas 8 horas, tirando o horário de almoço, o horário do lanche, né, o horário do café, e esse horário que você está disposto a formar pessoas, então a gente tem que ter uma média aí. Tem empresa que não pensa assim, mas nós pensamos que cada funcionário tem que ter no mínimo 3 horas a 5 horas de treinamento mês. Então, isso se dilui dentro da empresa, entendeu? Sim. E a bola da vez atualmente, a bola da vez, né, é a questão da diversidade, né? O público 50 a mais, a diversidade tão necessária, intergeracional, que tão necessária nas empresas, né? Tem um número aqui que a nossa belíssima produtora Lídia Papa Bento me passou aqui. A população, o grupo com mais de 50 anos, já representa 26% da população. Hoje, mas até 2040 vai ser 57% da força de trabalho do país com mais de 45 anos. São números que a gente precisa olhar com carinho, com atenção, né? Isso vai também de acordo com a consciência de cada empresa, né? Nós, na Transpes, vamos fazer 58 anos de empresa. E sempre acreditamos que é muito importante que as pessoas tenham mentores. Por exemplo, um motorista que tem 30 anos de experiência, ele
não pode ser substituído de uma forma tão rápida, porque ele conhece as manobras, é um trabalho muito específico. Então, o que eu faço? Quando ele entra no processo de aposentadoria, eu convido ele para poder fazer viagens acompanhando os novos motoristas. Então, a gente tem assim, um escalonamento de como fazer que essa pessoa tenha esse desligamento de forma tranquila e suave, né? E não de forma forçada, Sim. porque agora ele aposentou, ele tem mais de 50 anos, então ele sai. Mas para esse funcionário voltar, funcionário não, esse trabalhador com mais de 50 anos, ele precisa ter um acolhimento, porque ele pode ser contratado de novo, não? Talvez? 55, Pode. 60 anos? Claro que ele pode. E dependendo do cargo, né, por mais que hoje eu tenho 53, então eu sou 50 a mais. Então existem características em mim que eu não vou conseguir mais tempo para desenvolver. Por mais que eu queira estudar, eu vou ter algumas coisas que são novas tecnologias, que eu preciso de uma pessoa assim, inovadora, que fala de futuro, que venha trabalhar dentro da minha equipe. Então, quando eu percebo isso, eu não estou fazendo distinção entre eu e o outro. Eu sou necessário na experiência e ele é necessário na inovação. Então, juntando essas peças, a gente pode ter resultados excelentes. Então, eu acho que isso tem que ser um assunto muito falado dentro das organizações. Não, um não substitui o outro, um pode ser par do outro, sabe? Fazer com que a equipe tenha um melhor resultado, trabalhando juntos, com diferentes competências. Com matizes diferentes, né? Matizes diferentes. Essa que é a nova realidade do trabalho que vem por aí, né? Se a gente olhar para frente, talvez a gente entenda que algumas adaptações vão ser muito necessárias depois da pandemia, né? Uma delas a jornada de trabalho, a multiplicidade ali, a pluralidade de pessoas, né? O que eu penso, Fernando, é que lidar com pessoas é uma arte. E agora, pós-pandemia, mais ainda. Nós não temos que estar só focados no resultado, mas no resultado daquilo que aquele ser humano traz para o seu negócio e que, assim, o seu negócio pode perpetuar, né? É diferente. Tudo mudou, os valores mudaram, todos nós tivemos grandes perdas. E fazer com que você toque nesse lado humano, entender que o resultado está totalmente linkado às pessoas, vai fazer com que a gente tenha um mundo melhor, empresas melhores e uma sociedade muito melhor. Muito bem, Tárcia. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Sucesso. A você. Valeu. E a gente volta daqui a pouquinho. Depois do intervalo tem mais Saúde e Bem-Estar. Muito bem.